Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda as funções de uma palavra no contexto da frase. O candidato que dominar esse assunto vai poder sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever através dos comentários ou ainda da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando desse vídeo, pode deixar o like. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo disponível para resolver o resto da prova. E para que um determinado candidato saque o gabarito dessa questão o quanto antes, o ideal é que ele domine o assunto de sintaxe. Se for esse o teu caso, nossa sugestão é que você assista a aula até o fim para poder notar como pode sacar o gabarito sem demandar muito tempo. Se você, por outro lado, ainda não dominar o assunto de sintaxe, sugiro que assista a nossa aula até o final como um reforço dos estudos e acesse a nossa playlist de sintaxe que nós estamos indicando na descrição da videoaula. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Então vamos lá, segue um quadro. Prefeitura de São José das Piranhas. Professor de língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à estrutura do período. Quando eu estiver pronto, começo. A oração quando eu estiver pronto exerce a função de sujeito. B, o fragmento quando eu estiver pronto é a oração principal. C, a conjunção quando introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. D, o período é composto por subordinação, pois há uma oração principal e uma oração subordinada. E, o período é composto por coordenação, pois há duas orações independentes. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: qual a afirmativa correta sobre a estrutura do período? Quando eu estiver pronto, começo. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, veja o período referido por essa questão no pé da tela. O sentido dessa frase é que esse eu, sujeito de duas orações, vai começar no momento em que ele estiver pronto. Ou seja, a oração que nós estamos colocando em vermelho agora indica quando vai ocorrer a ação de começar, referida pela parte em preto. Então esse trecho é uma oração subordinada adverbial temporal. E o resto é a oração principal. Então, se nós temos uma oração principal e uma oração subordinada, temos um período composto por subordinação, tornando a alternativa D correta.
Por enquanto, como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, vamos apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Só que nós já podemos até notar o erro das alternativas incorretas. A alternativa A está incorreta porque o trecho referido não é sujeito, e sim oração subordinada. Além do mais, o sujeito do verbo começar é eu, um sujeito desinencial. Sobre a alternativa B, nós já vimos que a oração principal é exatamente a outra. A alternativa C está incorreta porque a conjunção quando introduz uma oração subordinada adverbial temporal, não uma oração substantiva, como diz essa alternativa. Por fim, a alternativa E está incorreta porque o período, como nós já vimos, é composto por subordinação, sendo que a primeira oração tem a função sintática de adjunto adverbial de tempo da oração principal. Então a alternativa D é a única alternativa que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Vejam como tudo isso que nós comentamos foi possível de ser sacado já na fase de pré-leitura. Quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, o candidato que dominar bem o assunto de sintaxe não terá mais dúvida. Bem, como podemos ver, o ideal é que o gabarito de uma questão como essa seja sacado o quanto antes, para que sobre mais tempo para se resolver o resto da prova. Por sinal, uma prova que era cheia de questões mais difíceis, e que, além do mais, o candidato só tinha 3 horas para fazer a prova inteira. Então, se você não dominar o assunto de sintaxe, nós sugerimos que assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas, em especial a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.